no último andar do prédio e ali ficou, e ali ele teve um encontro com Deus, irmão. E começou a orar, e a situação daquela criança foi melhorando para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Né? Porque Deus, ele às vezes quer alguém da família, irmão. Às vezes estamos todos nós orando. A mãe está orando, ou vice-versa, o pai está orando, mas a mãe não está orando. A mãe não quer nada com Jesus, às vezes até evangélico, mas não quer saber de Jesus. E quer vitória, irmão. Quer vitória, temos que ter união. Glória a Deus. Para que Deus possa entrar na situação. Aleluia. Para que a gente possa adorar. E esse louvor fala muito ao meu coração. Aleluia, glória Como eu falei aqui, foi uma época difícil para mim, para o meu esposo, para minha sogra, onde Deus levou o meu sogro num mês. E no outro mês ele levou o meu cunhado bom. Meu cunhado que alisava a cabeça do irmão, não fica assim, foi assim que Deus quis sobre a vida do papai, ele estava sofrendo, e o pastor, não querendo aceitar, não fica assim não, meu irmão, e daqui a pouco meu cunhado, uma morte, né, assim brutamente, né, com uma aneurisma, que ninguém sabia que ele tinha aquela aneurisma, e acabou vindo a óbito. Então, irmão, temos que adorar ao Senhor. Aleluia. Amém? Vamos ouvir a obreira Sueli com louvor, né? Aleluia. Depois a nossa irmã Marlene se prepara. E depois eu já vou passar para o pastor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Saúde a igreja para o Pai do Senhor, amém, irmãos? Amém. É desse jeito, né? Me ajuda no louvor da harpa 88. 88. Jesus, meu rei, mestre e Senhor, o teu amor é para mim. Quando eu aqui viver, até eu ver da teu fim. Revela-nos, Senhor,
como muitos hoje estão chorando, pai, mãe e filhos. Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa que só Deus, irmãos, pode nos dar. Glória a Só Deus, tem glória a oportunidade. Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Marli também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Em primeiro lugar, quero agradecer, a todos pelas orações, que têm feito por mim. Quero agradecer ao pastor missionário Cristina, por ter pego em casa, ao presbítero Carlos, que muito incentivou para estar com ele nessa noite. Glória a Deus. Então sou grata por isso. E eu quero deixar aqui um versículo em Colossenses 3, o versículo 16. Porque Deus faz como Ele quer, né, irmãos? Glória a Eu Deus. cheguei aqui, foi a palavra que eu encontrei, e por coincidência o pastor também, leu em Colossenses. Deus usa, nos usa como Ele quer. Então, aqui diz, 16, versículo. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Então, irmão, por que eu escolhi aqui esse versículo? Gratidão a Deus. Gratidão a Deus por tudo, irmãos? Gratidão pelas providências que Deus nos, Aleluia. Irmãos, nós temos que reconhecer, o amor de Deus, os cuidados de Deus em nossas vidas. Porque é nítido que nós, enxergamos com esses olhos o quanto que Deus, Ele é poderoso, irmãos. O quanto que Deus, Ele envia providência, socorro no momento de angústia, que nós precisamos. Deus é aquele que nos envia. Então, eu sou muito grata a Deus por tudo, irmão? Só não vou contar agora, porque, para tomar o tempo, mas muita gratidão, por tudo, por esse processo que eu passei, que Deus enviou, médico lá de Itaperuna, que veio, me atendeu na sexta-feira, na consulta. No sábado ela me levou para o hospital, me marcou para mim no São José Operário. Pude fazer esse processo, ela com todo amor e carinho. Aí, acabando ali, ela pegou e retirou e foi embora para Itaperuna. Então, é os cuidados de Deus. Então, eu agradeço por tudo, agradeço a Deus. Aleluia. Agradeço por tudo. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, é muito grato quando a gente agradece a Deus pelas coisas que Ele faz. Às vezes as pessoas estão numa dificuldade, com um problema, Deus resolve, mas não agradece. E eu vejo, na medicina, quando eu entro ali no hospital, eu vejo pela vida do nosso pastor, o que Deus fez, irmão, a gratidão que Deus tem sobre as nossas vidas. Eu mesmo sou grata a Deus por tudo que Ele tem feito. Aleluia, ter botado ali aquelas doutoras na frente de mim, porque, irmão, médico nenhum sai de dentro de consultório para ir lá no carro falar com o marido, não. Ela largou, foi lá, falou para o pastor: se o senhor quer, o senhor que é o esposo da dona Cristina? Ele falou: sou sim. No nome do senhor, seu Sebastião, se o senhor quer ela por muito tempo, o senhor não deixa ela nem esticar uma cama, porque o problema dela é muito grave. Mas a gente vai dar solução. Aleluia. Irmão, eu fiquei quase toda semana lá. E para a honra e glória de Deus, estou aqui. Porque Deus, Ele trabalha. Aleluia. E foi nas horas mais difíceis que Deus, Ele agiu ao nosso favor, irmão. Então seja grato a Deus. Agradece a Deus mesmo de coração, porque Deus tem coisas boas para a gente. Amém? Vamos ouvir o irmão Gilson louvando e engrandecendo
engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia. As palmas louvem o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Então vamos ficar de pé. O pastor vai estar orando pelos dízimos e as ofertas. O obreira Sueli, agora é a oferta para mim. E o pastor vai estar orando. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos assim fazer, graças a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer este momento também de louvor, adoração, ó Senhor, tua pessoa. Senhor Deus, onde temos a honra de poder dizimarmos, ofertarmos, meu Senhor. Tu, ó Deus, nos libertaste da idolatria que tínhamos, Senhor, onde eu, meu Deus, ó Pai da glória, para muitos era um Deus, né? E assim, Senhor, ó Pai, libertaste a tua igreja, e nós temos, graças a Ti, meu Senhor, a consciência de que Tu é o dono do ouro, da prata, que, Senhor, Deus eterno, Tu dá a quem quer, faz como quer, e quem não tem, Senhor, mas tem a Tua pessoa. Senhor Deus, não é o dinheiro que enriquece, mas é Tuas bênçãos, meu Senhor, é os Teus favores que nos tornam prósperos. Por isso, Senhor, muito obrigado, porque, Senhor, toda provisão, toda suficiência está em Ti, meu Senhor, e Tu requer de nós fidelidade, fiel no pouco, no muito Tu nos concede, meu Senhor. Ó Pai bendito, assim prospera, abençoa, derrama graça, tira os impedimentos, Senhor Deus eterno, para que cada um possa ser fiel ainda mais, e Senhor Deus eterno, e também ser grato por todos os benefícios concedidos e feitos. Assim oramos, assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, os irmãos, glória a Jesus, e somente para corroborar, glória a Jesus, tenho dito em emissões que contribui segundo a sua renda, né? Para que Deus não torne a sua renda segundo o que você contribui, a sua pessoa se contribui, porque, não vou dar uma oferta, não vou dar vou dar 9%, né? 9% é 10%, não é 9, né? 9,5, não é 9,9, é 10%, né? Quer dizer, não é 10,1, é 10%, é isso, irmão? O dízimo. Então, se bota menos, né? Você não faz, você faz de qualquer maneira, Deus também torna a renda da pessoa dessa forma. Os irmãos creem nisso, pode dizer amém, irmão? Amém. Glória a Jesus, né? Fiel um pouco, no muito Ele coloca. Os irmãos concordam para dizer amém? Graças a Deus. Irmão Gilson, então. Glória a Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Toda a igreja, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. É para Jesus. Sou o Senhor. Tu és maravilhoso, meu Deus. Louvor da harpa 571. Os irmãos me ajudem em nome de Jesus. Glória. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança em divina luz. Hoje sou feliz, com Cristo me salvou, o seu sangue me lavou. Que amor meu, você deu Jesus, pois o Santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e contigo então viverá.
Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ouvir a palavra do nosso Deus. Aleluia, através da nossa missionária Nazaré. Glória a Jesus. Ela não tem muito minuto não, 20 minutos, para poder trazer uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer por este momento. Ó Pai bendito, que o Senhor já tenha aceitado o sacrifício do louvor, nosso culto nacional, ou também, Senhor, nosso culto, Senhor, Senhor, se estender, ouvindo as tuas palavras, Senhor Deus eterno, Senhor, pois cremos que as tuas palavras não voltam vazias, antes faz o que te apraz, Senhor Deus, tanto a tua filha, que Senhor será seu instrumento, quanto nós, os ouvintes, com o compromisso de sermos somente ouvintes, mas praticantes das tuas palavras. Mas a tua serva, Senhor, com ela, de graça, assim, tanto ela para falar, quanto nós para ouvirmos, em nome de Jesus. Amém. 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 Saúde a igreja que eu participo. Amém. Um dia de alegria nós estamos aqui nesta noite, né? Eu gostaria, para a gente não demorar muito, abrir 1 Samuel, porque a gente tem algumas coisas para. Hoje é dia dos namorados. Meu namorado está aqui, mas estou ligado nele. Tá? Pensamento. Mas glória a Deus por isso. 1 Samuel. Glória a Deus. Capítulo 1. Versículo 9. Essa passagem os irmãos já conhecem, mas é uma passagem que fala muito de fé e enriquece cada dia mais a nossa vida, porque a palavra do Senhor se renova cada momento. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Amém? Amém? Já? Glória a Deus? Amém? Fala assim para nós nesta noite. Então Ana se levantou depois que comeu e beberam em Siló, e ali o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentais para a minha aflição, da tua serva, de mim te lembrais, e da tua serva não te esqueceis, mas a tua serva deres um filho, um homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagado? Aparta-te do teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, dos meus desgostos, tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: achei a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher, seguindo o seu caminho, comeu o seu semblante, que já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram, chegando à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu Ana e sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, igreja, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Essa palavra sobre Ana. Ana é um exemplo de fé para nós. Amém? Ana é um exemplo de fé para nós mulheres. Por quê? Porque ela não desistiu do sonho. Ela não desanimou. Mesmo ela sendo perseguida dentro da sua própria casa. Porque o Eucana tinha Penina, que vivia atribulada, vivia perseguindo a Ana. Porque ela tinha ciúme do amor de Eucana por Ana. Porque Eucana amava a Ana. E a Penina tinha ciúme dele. Mas o ventre da Ana estava seco. Ela não dava fruto. E por isso a mulher, naquele tempo que não dava fruto, ela o quê? Ela era desprezada. Naquele tempo era assim. Amém? E Ana chorava muito querendo um filho. E várias vezes ela foi ano em ano lá, adorando o Senhor, fazendo oferenda ao Senhor, fazendo sacrifício, falando que queria um filho. E ela não desistiu. Não foi de um dia para o outro que ela orou e Deus deu. Não, ela esperou. Ela
teve que esperar, ela teve que ser perseguida, amém? Ela teve que ser atribulada, ela teve que seguir em frente, irmãos. Porque é muito difícil quando nós mulheres somos perseguidas, é muito difícil quando nós não somos julgadas, é muito difícil para nós mulheres. Nós somos mulheres sentimentais. Os homens são mais duros, os homens são mais, né? Nem qualquer palavra, né, entristece o coração do homem, mas nós mulheres somos sensíveis. Se o marido falar alguma coisa mais dura, a gente já sente. Se o marido não falar alguma coisa, não sorrir pra gente, a gente já sente. Nós somos assim. Somos sentimentais, somos românticas, né? Nós somos assim. E imagine a Ana, aquela mulher penina perseguindo ela todo o tempo, dizendo para ela: você é seca, você não tem fruto, você não tem fruto. Como o coração da Ana estava nesse momento? Triste. Estava faltando algo na vida dela, mesmo o Eucana, que amava ela, né, muito forte, um amor muito grande por ela, não satisfazia o desejo do coração dela de ter um filho. Ela queria ter um filho. Ela poderia ter desistido de tudo, irmão. E Eucana não tinha só a Penina, tinha mais outra também, que a Bíblia não relata, mas ele tinha. Então quer dizer, a Ana, cara, como essa mulher sofreu. Por isso que ela é um exemplo de fé para nós. Ela não desistiu. Aleluia. Ela perseverou. Ela ia lá, pedia ao Senhor, fazia o sacrifício. O marido também fazia o sacrifício até maior por ela. E Deus, naquele ano que ela ia, Deus não concedia o desejo do coração dela, mas ela não desistiu. Ela tinha tudo para desistir. Ela tinha tudo para dizer para o marido: eu não vou lá não. Né? Que tem mulher que se irrita, né? Não vou mais não, não vou para a igreja não. Aí o marido fica triste, se aborrece, não quer mais para a igreja. Ela poderia ter feito isso: não vou lá não, eu vou lá e não adianta nada. Ela poderia ter perdido a fé dela, mas ela não desistiu. Ela seguiu em frente. E ela foi lá clamar ao Senhor. O marido dela fez um sacrifício para ela, para Deus abençoar a madre dela ser aberta. E ela não desistiu, mesmo sendo, né, acusada, sendo entristecendo o coração dela, que a Penina julgava ela. Quanto afronta, a Ana aguentou. Que muitas mulheres não aguentam. Muitas mulheres desistem do casamento. Muitas mulheres, qualquer coisa, hoje em dia o casamento na sociedade não está valendo mais nada. Casa hoje, separa amanhã, não. Compatibilidade, não deu mais. O casamento hoje em dia é assim, irmãos. Muitas mulheres não querem suportar luta, guerra. Acham que casamento é tudo é flor. Não, irmão, tem guerra, tem luta. Não é fácil não, irmãos. Mas nós não podemos abrir mão do nosso casamento. Foi o que Ana fez. Ela não abriu mão. Não vou. Ela podia ter se largado até o Eucana, não quero mais saber, ir embora. Ela poderia fazer isso, mas ela não fez. Ela continuou. Ela não desistiu. Ela perseverou. Deus vai me dar, Deus vai me dar, Deus vai me dar. A bênção vai chegar, o milagre vai acontecer. Nós temos que ser assim, perseverantes, não desistir. A gente quer alcançar um alvo, comece a clamar ao Senhor. Vê as lutas, vê a guerra, vê a perseguição, continue buscando ao Senhor. Porque nós temos certeza que o nosso Deus, aleluia, Ele tem muita coisa para fazer na nossa vida. E Ele tem prazer em fazer milagre na nossa vida. Ele tem prazer em abençoar a nossa vida. O nosso Deus é um Deus de milagre, é um Deus que cura, é um Deus que liberta. E se o homem e a mulher deixar, Ele ainda leva para o céu. Glória a Deus por isso. Nosso Deus é maravilhoso, irmão. Ele fazia o milagre e continua fazendo no nosso meio. Ele continua operando milagre, irmãos. Aleluia. A nossa vida é um milagre, irmãos. Porque nós não poderíamos estar aqui. Quantas coisas nós já passamos? Quantas coisas, irmão, que o diabo tentou tirar a nossa vida? Quantas lutas e guerras nós já passamos? Mas Deus é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto que Ele nos deu livramento e nós continuamos aqui. É verdade, meu Deus. Nós vivemos em milagre, milagre, irmãos. Nós vivemos em milagre. Não adianta quando a pessoa chega perto da gente, nós só temos que falar das maravilhas que Deus faz, os milagres que Deus faz, aleluia. Porque o nosso Deus continua curando, continua libertando e continua salvando, aleluia, glória a Deus. Porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, irmãos. Aleluia. O mundo talvez não conheça Ele, não queira nem conhecer, mas nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos de onde Deus nos tirou, aleluia, glória a Deus. Nós sabemos
cheguei lá e encontrei o Senhor. Nós não podemos deixar de falar desse Deus. Nós não podemos falar que esse Deus salva, cura e liberta. E Ana não desistiu, ela não desistiu. Esse exemplo de Ana para nós mulheres: não desista. Por mais difícil que seja a luta, a guerra, a batalha, por mais difícil que seja, não desista. Há esperança, porque o nosso Deus é o Deus de esperança. Pode não dar hoje, pode não dar amanhã, mas depois Ele dá no momento certo. A nossa bênção, o nosso milagre chega no momento certo. No momento certo, Deus não faz um milagre na nossa vida. Porque o nosso Deus é todo poderoso, Ele continua fazendo. E o que a Ana fez, começou a buscar nesse dia que ela estava lá dobrando o joelho, aleluia, clamando ao Senhor, pedindo: Jesus, se você me dá um filho, Senhor, eu vou entregar para ti. Que fé é essa, irmão? Senhor, ela queria tanto um filho, tanto ser mãe, que ela falou: Senhor, o Senhor me dá um filho e eu vou te devolver. Que fé, irmão. Ela abriu mão do próprio amor dela, porque Deus deu Samuel para ela. Mas quando chegou a data certa, ela foi e entregou: está aqui, Jesus, o teu milagre. E o que Deus fez na vida da Ana? Deu filhos e filhos para ela. Ela poderia falar: não vou entregar não, eu só tenho esse aqui. Mas ela foi fiel ao Senhor. Ela viu que Deus deu o milagre a ela, e eu vou devolver o meu milagre para o Senhor. Nós temos que ser gratos mesmo ao Senhor. Tudo que a pastora falou que é verdade, nós temos que ser gratos. Porque quantas maravilhas o Senhor fez na nossa vida. Muitas vezes o que acontece na nossa vida, nós esquecemos de agradecer. Agradecer a Deus pelos milagres. Senhor, muito obrigado. O Senhor me tirou do leito, o Senhor me deu livramento. Quantos livramentos, irmão, Deus nos dá quando a gente sai da nossa casa para a igreja? Quantos livramentos o Senhor nos dá? Os nossos filhos quando saem de casa para o trabalho, os nossos maridos quando saem de casa para o trabalho. Quantos livramentos, irmão, a gente nem sabe. Esse é o nosso Deus, aleluia. Continua sendo maravilhoso na nossa vida. Que darei eu por todos os benefícios que o Senhor tem feito na minha vida, irmão. Não tenho palavra para agradecer ao meu Senhor pelas maravilhas que Ele tem. Luta? Tem, glória a Deus, tem luta mesmo. Porque sem luta nós não temos vitória, nós temos que passar pela luta, pela guerra. Como é que o Senhor vai provar a nossa fé se nós tiver tudo bom, tudo simples, tudo tranquilo? Não, nós temos que passar pela guerra mesmo. Temos que passar pela dificuldade mesmo, pelas lutas aqui, para a gente ser testemunho do que Deus faz na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos o que nós estamos passando, mas nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos o Deus Todo-Poderoso que faz muito infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos, irmão. O nosso Deus faz muito mais do que nós pensamos. O que nós pensamos são pequeninos diante das coisas que Deus faz na nossa vida. Glória a Deus. Muitas vezes nós somos ingratos com o nosso Deus pelas maravilhas que Ele faz na nossa vida. Vem uma luta, a gente já começa a reclamar. Não, glória a Deus, vem luta. Dessa manhã, quando vinha a guerra, eu falei: Senhor, muito obrigado pela guerra. Porque o que eu não posso fazer, o Senhor pode. O que nós não podemos fazer, o Senhor pode, irmãos. Então tudo que vier nas lutas, guerra, entrega na mão do Senhor. Com certeza a vitória vem. Com certeza o Senhor nos faz muito mais vencedor. Com certeza. E na vida da Ana não foi diferente. Deus deu a bênção para ela, Deus fez um milagre na vida dela, abriu a madre dela, ela recebeu Samuel, glória a Deus, aleluia, mas depois ela devolveu. Imagine a cara da menina, imagina. Quando ela viu que a Ana estava grávida, imagina a cara dela, que debochava, desfazia dela, imagina. Quantas pessoas, Senhor, olha pra gente e diz que nós não somos nada. Quantas pessoas acham que nós não somos nada diante do Senhor, mas quando o Senhor olha para nós, acha muita coisa boa em nós, irmãos. Que nós somos mais que vencedores. Nós podemos todas as coisas naquele que fortalece. Nós somos mais que vencedores no Senhor. Por isso que nós temos que servir esse Deus maravilhosamente. Glória a Deus por isso. Quantas maravilhas o Senhor tem feito na nossa vida. E aquela mulher, aleluia, glória a Deus, além de receber o milagre, ela devolveu o milagre dela. Mesmo aquele homem, quando ela estava chorando nos pés do seu sacerdote, ela estava chorando nos pés do Senhor, pedindo a Deus um milagre na vida dela, aquele homem não entendeu
E com Ana não foi diferente, ela recebeu a vitória porque ela perseverou, ela não desistiu, ela não olhou para trás. Muita gente não recebe a vitória, sabe por quê? Olha para trás, olha para um lado, olha para o outro, igual Pedro. Se o Pedro não tivesse olhado para o lado do outro, ele tinha caminhado pelas águas, mas ele olhou as circunstâncias e olhou as dificuldades. Nós não podemos olhar nossas dificuldades, não. Nós temos que olhar para o alto do Senhor. E quando nós olhamos para o alto do Senhor, nós não caímos, irmão. Mas quando nós olhamos para as circunstâncias e dificuldades, nós afundamos neles. Porque o Senhor é o nosso consumador da nossa fé. É Ele que nos fortalece. É Ele, aleluia, glória a Deus, que nos dá a graça para a gente continuar a perseverar até o fim. Porque brevemente o Senhor vem buscar a sua igreja. Brevemente Ele vem buscar a igreja. Aleluia, glória a Deus. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar a nossa vida. E cada dia nós estamos mais fortes, firmados na presença do Senhor. Porque grandes coisas Deus tem feito na nossa vida. E por isso nós somos alegres. Nós não estamos em estado de alegria. Nós somos alegres. Porque o Senhor é a nossa força. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Quando você recebe essa palavra, dizer glória a Deus, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. A unção de Deus chegou aqui. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Amém, irmãos? Quantos estão com a unção de Deus fazendo glória a Jesus? Graças a Deus, que Deus abençoe o missionário Nazaré. Aleluia, passando também a missionária Cristina para dar continuidade. Glória a Jesus. Agora a parte social. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Mais uma vez eu cumprimento a nossa igreja com a santa gloriosa parte do Senhor. Louvo a Deus que os casais da igreja estão aqui. Para nós é um motivo de alegria. O Viver Sebastião, que ficou preocupado em não poder estar. O irmão Alan que ouviu a nossa petição. Então vamos começar. Amém? Se preparem, cada um abra o seu coração para o seu companheiro. E para a sua companheira, né? Eu confesso que eu estou muito triste, porque eu queria fazer. Tem 3, 4 pessoas que sabiam que eu ia fazer um café da manhã espetacular. Comprei tudo, mas tudo era vontade daquele. Glória a Deus. Eu passo a entender, aleluia, que tudo é da vontade de Deus. Aleluia. Comprei tudo, está tudo em casa, mas não fiz nada. Por quê? Saímos ontem daqui, depois de arrumar a igreja, por volta de 9 horas da noite, quando estávamos indo, chegou ali perto da farmácia Tiago Lira, me socorre, me leva para o hospital, e fomos para lá. Não fui para casa, o que eu tinha feito ficou no forno, panela em cima do fogão, aleluia, com a roupa que estávamos aqui, fomos para lá. E ali ficamos, ajudando o Tiago, né? E a minha nora, depois eu liguei para ela para saber como é que ela está. Ela, poxa, eu estou tão triste. Eu falei, o que foi? Poxa, a senhora tinha preparado tudo e a senhora não pôde fazer. Eu falei assim, irmã, eu falei, Dani, tudo é da vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Quem sou eu para saber o que Deus quer? Glória Se a Deus Deus. quer eu preparar esse café da manhã, amém. Estou eu aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fiquei num dia com os irmãos, falei, poxa, fiquei triste, que eu queria fazer, porque todo ano eu dou uma cesta, faço algo diferente, mas tudo é aquele que manda. A ordem é dele, o momento é dele, tudo é dele, amém? Vamos ouvir o primeiro casal, irmão Zé Roberto e a irmã Cláudia. Vem à frente fazendo favor. Aleluia. Irmã Nazaré, coloca o fundo. Louvor. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia.